Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha e a nossa aula de hoje vai ser de geografia. Então, pegue o seu material e vamos lá. Abra o seu livro integrado aí na página 444 e nós vamos estudar até a página 449. Nós vamos finalizar aí a região centro-oeste, falta só um pouquinho e nós já vamos iniciar aí uma nova região do Brasil, certo? Vamos lá? Nós vamos falar aí sobre a população indígena, certo? A população indígena lá da região centro-oeste. A população indígena, em sua grande maioria aí, enfrenta uma complexa e acelerada transformação social. E é por esse motivo, né, que necessita de novos meios para a sua sobrevivência, né, que necessita a sobrevivência aí indígena, tanto física como cultural. E aí a população indígena da região centro-oeste, ela acaba enfrentando alguns problemas, né? E entre os problemas que os povos indígenas enfrentam estão as invasões e degradações territoriais e ambientais, né? No caso aí as suas áreas indígenas constantemente são invadidas, né? São degradadas e aí uma constante, né, luta aí do povo indígena pelas suas terras, pelo reconhecimento das suas terras, certo? Tem outros problemas também aí, aliciamento, uso de drogas, exploração do trabalho, inclusive a exploração do trabalho infantil. Então, existe aí uma infinidade, né, de problemas que essa população aí indígena enfrenta. Mas aí, né, no geral, esse grupo aí, né, esse grupo indígena, ele dedica-se a algumas atividades, né, algumas atividades exclusivas aí, como a agricultura, a pecuária, o artesanato, a garimpagem, a caça e a pesca. Novos povos, nesses povos aí, a divisão do trabalho, né, da forma como eles vivem. Então, cada um tem a sua função dentro do seu grupo aí, né? Então, o trabalho é dividido de acordo com o gênero sexual, no caso, homem e mulher, e a idade. Geralmente, as mulheres cuidam da roça e fazem objetos de cerâmica, cestos de palha. Enquanto os homens caçam, pescam, constroem objetos, né, como o arco, a própria oca, são os homens, né, que fazem. Fazem também flechas e canoas. Os indígenas mais idosos, eles possuem um papel importantíssimo, um papel fundamental aí, pois eles representam o conhecimento. Então aí, né, os mais idosos, eles repassam os conhecimentos adquiridos aí ao longo dos anos, né, são muito valorizados, né? Então ali eles são um poço de conhecimento, então eles acabam aí passando esse conhecimento para as gerações futuras. Então, muitos costumes dos povos indígenas atualmente estão relacionados à prática dos seus antepassados, que são os idosos que vão repassando, né, esse conhecimento aí. Viver em grupo em aldeias que reúnem várias famílias, considerar a terra um bem de todos e viver em harmonia com a natureza são alguns exemplos de prática que vem dos antepassados. Por isso, a maioria deles lutam por viver em suas aldeias e ensinar as tradições para suas crianças. Então, muitas tribos indígenas acabam meio receosa, né, durante um tempo até, não permitiam que pessoas de outra etnia adentrassem suas aldeias para ensinar, por exemplo, alfabetizar os indígenas, porque eles acreditavam que no caso, a cultura ali seria perdida, e então eles preferiam se fechar e deixar que tudo acontecesse entre eles. Claro que hoje isso já está mais brando, né? Já existem pessoas brancas, né, em algumas aldeias aí lecionando, dando aula, ensinando, alfabetizando, certo? Mas muitas tribos preferem
que esse conhecimento todo aí seja adquirido entre eles. Ainda hoje, algumas pessoas pensam que os povos indígenas são todos iguais e vivem da mesma maneira. Se vestem e alimentam-se do mesmo modo e falam a mesma língua. Entretanto, esse pensamento não está de acordo com a realidade. Por exemplo, a região centro-oeste é a terceira com maior concentração indígena na região. Os povos habitam reservas, parques indígenas, como no Parque Indígena do Xingu, o Parque Indígena do Araguaia, da Ilha do Bananal, na Reserva Indígena de Chavante, também na Reserva de Pareces. Esses são alguns lugares aí na região centro-oeste que está localizado algumas aldeias, certo? Em muitas cidades, as aldeias estão localizadas nas chamadas terras indígenas, que pertencem a todos os membros da aldeia. Nelas, os indígenas produzem alimentos necessários à sua sobrevivência e são responsáveis pela preservação do meio ambiente. Também são responsáveis por construir escola para as crianças e viver de acordo com os seus costumes e tradições. E aí a demarcação de suas terras é uma conquista dos povos indígenas brasileiros, assegurada na Constituição. E no Nordeste, do Mato Grosso, encontra-se uma das mais conhecidas reservas indígenas do Brasil, que é o Parque Indígena do Xingu, criado em 1961. No parque encontra-se 16 grupos indígenas, certo? Então, embora os povos indígenas falem idiomas diferentes, em alguns grupos são bastante semelhantes e há entre eles o esforço de uma boa convivência que se manifesta nas trocas de produtos, nos casamentos intergrupais, nas festas e cerimônias compartilhadas e na preferência pela carne de peixe, a de caça. A cerimônia mais importante entre os indígenas do Alto Xingu é o Quarupi, uma celebração em homenagem aos mortos da aldeia, certo? Então, esse foi um pouquinho aí sobre os grupos indígenas que vivem lá na região, que vivem na região centro-oeste, certo? E aí tem uma curiosidade, você sabia que o Brasil tem 240 povos indígenas, 150 línguas diferentes e somente 818 mil indígenas que vivem em cidades rurais e urbanas de quase todo o território brasileiro? Isso é uma curiosidade, certo? Então aí nós temos uma atividade. Nessa atividade que nós temos aqui na página 445, nós não vamos resolver a questão número 1 e nem a questão número 2. Por quê? Porque essas duas questões, elas já foram resolvidas lá na página 442, certo? As duas questões, elas estão repetidas aqui na página 445. Mas nós vamos fazer aí a questão número 3, certo? Que diz assim: existem diversidade entre os povos indígenas, isto é, os povos indígenas brasileiros não são iguais. Com base nessa afirmação, com base nessa afirmação, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma pesquisa, certo? Você vai fazer uma pesquisa de um grupo indígena aí da região centro-oeste, você vai escolher um. Você vai aí pesquisar as seguintes características aí, né, da diversidade dos povos que vivem na região centro-oeste do Brasil. Você vai ver aí a população indígena dessa população que você vai escolher aí, né, qual é a tribo que você vai ver qual é a população, qual é a língua que ele fala, qual é a região que ele vive, a região centro-oeste, né? E quais são as tradições desse povo. Não precisa ser algo muito grande, né? Basta você responder aí, né, no seu texto aí, a quantidade aí da população, a língua falada, a região onde vive e qual é as suas tradições. E só isso,
certo? Essa aí é a única questão que nós temos aí, certo? Vamos partir para o próximo tópico. E agora nós vamos iniciar aí a região sudeste. Isso mesmo, vamos iniciar aí essa nova região. O Sudeste tem a maior população brasileira. Nessa região está a economia mais desenvolvida do país, certo? Mais desenvolvida do Brasil. E esta região aí, ela está dividida em 4 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, certo? Então, os estados da região sudeste, eles são banhados pelo Oceano Atlântico, com exceção de Minas Gerais, certo? Então, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, eles são banhados aí pelo Oceano Atlântico, menos Minas Gerais, certo? E nós vamos conhecer aí um pouco sobre o aspecto físico aí dessa região, certo? Vamos ver aí o relevo, né, e a hidrografia. Então, nessa região predomina aí os planaltos e as serras. Nessa região destaca-se aí algumas serras: a Serra do Paranapiacaba, em São Paulo, a Serra do Mar, que fica localizada em São Paulo, Rio de Janeiro, a Serra da Mantiqueira, que também ali está em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Serra do Caparaó, que pega ali também Espírito Santo e Minas Gerais, e também a Serra da Espinha, que está em Minas Gerais, certo? No litoral aparecem os trechos das planícies e tabuleiros litorâneos, representados pelas baixadas Fluminense, no Rio de Janeiro, e Santista, em São Paulo. E nós vamos ver aí, né, a hidrografia da região sudeste. O relevo aí, ele é acidentado na região sudeste e ele propicia aí uma grande distribuição de águas fluviais para as outras regiões do país. Devido a isso, há 2 grandes bacias hidrográficas na região: a Bacia do Paraná e Bacia do São Francisco. Além das 3 regiões hidrográficas, nós temos também o Atlântico Sul, Sudeste e Leste. Os rios da Bacia do São Francisco e da Bacia do Paraná, eles banham essa região, né? Essa região toda. São rios de planaltos aproveitados pela construção de usinas hidrelétricas. A região aí sudeste também é banhada por bacias fluviais do Atlântico Sul, né? Destacando-se os rios Jequitinhonha, Doce Parnaíba, Parnaíba do Sul e Ribeira. E aí, olha a Bacia do Paraná, né? Está presente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, com importantes rios que contribuem com o abastecimento de águas e geração de energia elétrica para a produção, para a população, com destaque, né? Com destaque, citamos aí rios, os rios Tietê, Grande e Paraná. Há também usinas hidrelétricas nessa bacia, como a usina de Furnas, em Minas Gerais, certo? E nós temos também a Bacia do São Francisco, que é fundamental para Minas Gerais, o único estado presente aí nele. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra e é essencial para o abastecimento da região metropolitana da capital mineira, que é Belo Horizonte. Esse rio corre no sentido sul-norte, tendo sua foz na região nordeste. A região aí hidrográfica do Atlântico Sul está presente no extremo sudeste de São Paulo, tendo sua importância maior na região sul do país.
Já a região do Atlântico Sudeste, né, que nós falamos, é presente nos 4 estados, tendo os seguintes rios como destaque. O Rio Doce, que nasce em Minas Gerais, passa pelo Espírito Santo e deságua no Oceano Atlântico. O Rio Paraíba do Sul, que percorre uma importante área industrial paulista, do Rio Ribeira de Iguapé, que nasce no Paraná e tem a sua foz no estado de São Paulo. E essa aí grande quantidade, né, de água aí das bacias do Rio São Francisco e do Rio Paraná, eles são aproveitados para a construção de usinas hidrelétricas. E as principais usinas hidrelétricas da região aí são a usina hidrelétrica de Três Marias, no Rio São Francisco, complexo hidrelétrico de Urubupunga, formado pelas usinas hidrelétricas de Ilha Solteira e Engenheiro Souza Dias, no Rio Paraná. E sobre o clima, né? No Sudeste é basicamente aí tropical, devido à sua localização geográfica. É uma região situada entre os trópicos, tendo temperaturas elevadas na maior parte dos estados. Entretanto, alguns fatores modificam o seu clima, como a altitude, a maritimidade, que quer dizer a influência, né, das massas de ar vindas do oceano, e a latitude. Então, aí, o clima realmente que predomina nessa região aí é o tropical de altitude, né, o tropical úmido e o semiárido. O tropical úmido está presente aí, o tropical de altitude tem temperaturas médias e chuvosas bem distribuídas nos planaltos, né? E no norte de Minas Gerais o clima ele é semiárido, com chuvas escassas. Essa área faz limites com o polígono das secas do sertão da região Nordeste, certo? Das 5 regiões aí brasileiras, o Sudeste é a que mais apresenta diferenças nas paisagens naturais, se compararmos com a vegetação nativa, certo? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a vegetação aí dessa região, certo? E a vegetação aí está Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, vegetação litorânea e campos, certo? A Mata Atlântica, que percorria aí uma extensa área na região, atualmente está reduzida. Apenas alguns trechos do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente na Serra do Mar. Essa vegetação foi devastada para dar lugar às cidades e entre outras construções humanas. O Cerrado, ele ocupa grande parte do estado de Minas Gerais e parte de São Paulo. Caatinga aparece nas áreas de clima semiárido e no norte de Minas Gerais. A vegetação litorânea, ela ocupa toda a costa da região sudeste, com manguezais nos terrenos alagados. Os campos, eles aparecem nas terras mais altas do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Pois bem, essa aí foi a introdução do nosso assunto, né, sobre aí essa região, né, que é a região sudeste, né, falamos aí um pouquinho sobre os aspectos físicos aí dessa região, né, o clima, a vegetação, o relevo e a hidrografia. E na página 449 nós temos uma atividadezinha para ser respondida, certo? Então vá lá, tente fazer. Se você não conseguir, tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo, certo? Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.